Bom dia a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Luiz Alberto, sou professor na universidade e um dos coordenadores do evento. Vamos iniciar nosso trabalho nessa manhã, com a apresentação do tema Novas abordagens em prevenção com tratamento. Vou chamar para compor a mesa o Dr. Gustavo de Araújo Pinto, depois cada um de vocês vai fazer uma apresentação das instituições de onde vocês trabalham, é mais fácil. Em seguida, Dr. Moisés Toniolo, Dr. Fernando Seffner, Dr. Amilcar Tanuri. Muito bem. Antes de iniciarmos as apresentações, cada um vai falar cerca de 20 minutos e logo em seguida a gente abre para discussão com a plateia. Então, a primeira apresentação, e eu gostaria que cada um, no início da sua apresentação, fizesse uma explanação de onde trabalha, o que faz, as instituições, sem as siglas, por favor, destrinchando as siglas, para que todos saibam exatamente, todos os que foram convidados. Então, a primeira apresentação fica a cargo do Dr. Gustavo de Araújo Pinto. Tem um laser point? Tudo bem. Pode abrir a minha apresentação, por favor? Bem, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Programa Nacional e toda a organização desse evento. É um grande prazer estar aqui na UFSC nessa manhã. Espero que o nosso encontro seja bastante produtivo. Eu sou professor de doenças infecciosas e parasitárias da Unisul, sou médico infectologista do Hospital Regional de São José e sou membro da Rede Nacional de Genotipagem do Ministério da Saúde, a RENAGENO. E o objetivo do meu encontro com vocês hoje é trazer um novo enfoque dos antirretrovirais, isso é, mostrar que as medicações antirretrovirais podem ter um papel não só em termos de tratamento, mas também de prevenção. Mostrar que quanto melhor nós tratarmos o nosso paciente, menor a chance de transmissão do HIV para outras pessoas. Mostrar que o impacto de diagnóstico precoce e tratamento adequado das pessoas que vivem com HIV tem um impacto não só individual, mas também coletivo. O próximo, por favor. E aí eu acho que vale a pena lembrar, para aqueles que não se lembram ou não estiveram no início dessa epidemia, que não faz tanto tempo assim que tudo começou, que nós estamos com 31 anos dessa epidemia, que no início era muito misteriosa e extremamente estigmatizada, as primeiras pessoas com pneumonia por pneumociste girovese, as pessoas com sarcoma de Kaposi, e hoje nós certamente temos inúmeros recursos de tratamento para essas pessoas. E felizmente nossos pacientes, pessoas que vivem com HIV, podem ter uma expectativa de vida semelhante à de pessoas que não possuem esse vírus.
Infelizmente, a cura não está disponível para todos, mas nós temos, sim, recursos para que essas pessoas tenham qualidade de vida e vida longa. E eu fiz questão de colocar esse slide também para lembrá-los que nesse período relativamente curto, sim, porque 31 anos é um tempo relativamente curto, se a gente pensar em termos de história da medicina, nós tivemos muitos desenvolvimentos, inclusive nós tivemos a primeira pessoa que felizmente pôde alcançar a cura dessa enfermidade, como muitos de vocês já devem ter lido e acompanhado esse noticiário. O próximo, por favor. Mas, infelizmente, apesar dessas boas notícias em termos de mais recursos de tratamento, nós temos diariamente muitas pessoas ainda sendo infectadas. Isso aqui são dados da OMS, mostrando que o número de pessoas infectadas recentemente pelo HIV continua extremamente elevado, com uma expectativa de mais de 7.400 novas infecções todos os dias, esses são dados de 2008. Então, a despeito dos recursos terapêuticos, nós temos ainda muitas novas infecções. E o que nós podemos fazer para evitar que novos indivíduos, novas pessoas venham a ser infectadas? O próximo, por favor. Nós temos, então, oportunidades de prevenção. Esse slide ele mostra justamente momentos em que nós podemos usar essas oportunidades para evitar que o indivíduo seja infectado. Nós certamente temos a grande importância de medidas comportamentais, já extremamente discutidas e divulgadas, mas nós temos recursos mais recentes, que são esses que eu quero mostrar para vocês, que envolvem as medicações que são usadas para o tratamento do HIV como recursos de prevenção. Então, nós temos a profilaxia pré-exposição, que ali se encontra na segunda barra. Então, nós temos momento em que nós temos um indivíduo que poderá se expor ao vírus e que pode ser prevenida essa infecção através de uso de medicamento. Nós temos profilaxia pós-exposição, isso é, o indivíduo se expôs a uma situação de risco e que nós poderemos intervir para evitar que ele venha a ser infectado. E, finalmente, nós temos, e esse talvez seja o plano de conhecimento que está mais desenvolvido no momento, o sucesso da terapia antirretroviral nas pessoas que já sabem que têm HIV, resultando também em diminuição de transmissão do vírus para outros indivíduos. E eu vou começar a minha apresentação em relação a esse tema agora. O próximo, por favor. Então, o que nós temos de mais antigo em termos desse conhecimento de profilaxia de transmissão do HIV através de uso de medicamento, vem da experiência da transmissão materno-fetal. Isso é, nós temos esse estudo publicado, é uma CTG, que é um estudo desenvolvido a partir do NIH, isso é um estudo completamente independente, em que ele observou a redução da transmissão do HIV de mãe para filho, caso a mãe utilizasse droga antirretroviral, e naquele momento era exclusivamente o AZT, caso essa mãe recebesse o AZT por via endovenosa, quando ela entrasse no trabalho de parto, e também caso o bebê utilizasse o AZT nas primeiras 6 semanas de vida. Então, com essa utilização de terapia antirretroviral, no caso exclusivamente o AZT, houve uma diminuição da transmissão do vírus da mãe para o bebê de 22,6 para aquelas mães que utilizaram placebo para 7,6 nas mães que utilizaram azidovudina. Foram dados bastante impactantes, mostrando uma elevada significância estatística, e hoje, com os recursos mais atualizados, com novas drogas e a combinação de diversos fármacos, essa taxa de transmissão ela é inferior a 1%, caso tudo seja feito de maneira correta, isso é, antirretroviral combinada à via de parto adequada, e a utilização de antirretroviral pelo bebê após o nascimento. Então, essa é a primeira experiência mostrando que antirretroviral não só pode trazer sucesso para aquele indivíduo, isso é, pode dar saúde para aquela pessoa, mas também tem o potencial de evitar a transmissão de uma pessoa para outra, no caso, transmissão materno-fetal. Mais um, por favor. Esse outro dado ele é bastante interessante, porque aí nós partimos da situação de transmissão materno-fetal, partimos agora para a situação de transmissão sexual. E esse slide ele é muito interessante porque ele mostra a relação direta que existe entre a carga viral, isso é, a quantidade de vírus no sangue, e a quantidade de vírus no sêmen e na secreção vaginal. São dados bastante robustos, esse aqui foi um estudo desenvolvido na África, em que ele mostra essa relação direta.
quanto mais vírus uma pessoa tem no sangue, mais vírus ela tem no sêmen e na secreção vaginal. E, como consequência, maior a chance de transmissão do HIV para outras pessoas. Logo, o que eu quero mostrar com esse slide é que, se nós temos menos pessoas com carga viral detectável, porque estão se tratando de forma correta, eu tenho menos pessoas capazes de transmitir HIV para outros indivíduos. Então, reforçando o que eu já falei anteriormente, terapia antirretroviral tem o potencial de evitar a transmissão também por via sexual. Mais um, por favor. Pode dar mais um cliquezinho. Esse aqui é um slide também bastante interessante, que foi apresentado numa conferência em 2010, que são dados de São Francisco, nos Estados Unidos, em que ele mostra também uma relação direta entre a mediana de carga viral numa determinada comunidade, no caso em São Francisco, e o surgimento de casos novos. Então, o que nós observamos é que, com o passar do tempo, de 2004 até 2008, a mediana de carga viral das pessoas com HIV em São Francisco vem caindo e, como consequência, também vem caindo o número de casos novos. Por que essa mediana de carga viral vem caindo? Por conta de trabalhos bastante intensos na identificação de casos novos, isso é, pessoas que são infectadas pelo HIV e que não sabiam, e oferecimento de tratamento para essas pessoas. Então, se eu tenho muita gente sendo diagnosticada e essas pessoas fazem tratamento corretamente, eu tenho diminuição da carga viral naquela população, da mediana da carga viral naquela população. Logo, menos pessoas com possibilidade de transmissão do vírus para outros indivíduos. Por isso que esse slide ele é bastante interessante, bastante importante, porque mostra essa relação direta de carga viral na população, que representa sucesso terapêutico, e diminuição do número de casos novos. Mais um, por favor. Mas certamente o estudo mais importante nessa área foi aquele apresentado, publicado em julho do ano passado, nessa revista médica muito importante, chamada New England Journal of Medicine. Esse estudo também foi apresentado na Conferência Internacional de AIDS em Roma no ano passado, e que ele mostra a taxa de proteção de uso de terapia antirretroviral em termos de transmissão do HIV. Como que esse estudo foi feito? Eles pegaram cerca de 1.800 casais sorodiscordantes. O que são casais sorodiscordantes? São casais em que uma das pessoas daquele casal tem o HIV e a outra não tem. O que eles fizeram? Pegaram esses 1.800 casais e dividiram em dois grupos. Cerca de 900 casais, o indivíduo que tinha HIV tomaria remédio antirretroviral mais precocemente, e nos outros 900 casais a terapia antirretroviral não seria instituída imediatamente, seria postergada. E então se acompanhar durante um tempo para ver o quanto que aconteceu de transmissão nesses dois braços do estudo. E o que se observou é que no braço em que houve uso mais precoce da terapia antirretroviral, aconteceu apenas uma transmissão do HIV daquela pessoa que tinha esse vírus para o seu parceiro, mostrando uma taxa de proteção de cerca de 96%. É uma taxa de proteção extremamente elevada. Então, esse estudo, pode passar mais um? Ele foi tão impactante que chegou até a ser publicado na Veja, naquela mesma época, mostrando a importância desses resultados. Esse estudo, ele vem sedimentar o nosso conhecimento, o nosso pensamento de que, se nós temos pessoas que tomam terapia antirretroviral de forma adequada, essas pessoas estão protegendo não só a si próprios, mas também os seus parceiros. Pode passar mais um? Tão importante foi esse estudo que a OMS se reuniu para tentar ver de que maneira poderia analisar esses resultados. Eu gostaria de trazer, então, em resumo, o que se pensa em relação a essa prática. E aqui, sublinhado em vermelho, são os dados que eu considero mais importantes. Foi publicada, então, pela OMS uma normativa, baseada justamente nesses resultados, em que mostra que começar a terapia antirretroviral mais cedo é uma medida recomendada, uma medida que pode ter um impacto bastante importante, mas que esse estudo tem vários desdobramentos. Primeiro desdobramento, será que esses resultados podem ser extrapolados para profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens e também pessoas que usam droga endovenosa? Sim, porque o estudo que eu acabei de apresentar, esses resultados, se baseou basicamente em casais que tinham uma relação relativamente estável. Então, será que nós podemos extrapolar esses resultados para outros grupos populacionais? Segundo ponto importante, de que forma isso pode impactar
em termos de prevenções outras, como, por exemplo, o uso de